Então, assim, eu estou pensando no investimento financeiro. O Luiz Henrique, para mim, chega, dá a camisa e ele é titular pelo lado direito. Esquece. Luiz Henrique, lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo, escolhe Samuel Lino, Bruno Henrique, Cebolinha, quem vai jogar pelo lado esquerdo. Mas, vamos ver, pelo que está nesse momento, o Samuel Lino, eu prefiro ele pelo lado esquerdo. Arrascaeta por dentro, Luiz Henrique pela direita e Pedro centroavante. E para jogar na seleção brasileira e voltar para a Europa. E ele vai contratação. Ele vai cair num time que vai potencializar muito, porque a bola vai chegar para ele toda hora no 1 contra 1 e ele no 1 contra 1 é bom jogador. Difícil de parar. Difícil de parar, muita força física. Veloz. Você não sabe se ele vai para a direita, para a esquerda. Informação nova sobre a negociação entre Flamengo, Luiz Henrique e Zenit. Galera, essa eu não sabia, tá? Estou vendo aqui agora pela primeira vez. Cerca de 207 milhões por 85% dos direitos do atacante. É mais caro do que eu pensava, cara. Pensei eu que fosse 100%. Mas tá escrito aí 85%. Então, meu Deus do céu, hein, galera? Comentem aqui sobre esses valores. Luiz Henrique, vale a pena? Vale a pena gastar tanto dinheiro assim com ele? Vamos lá, né? Flamengo faz proposta e o negócio já está bem adiantado. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa eu mudar o fundo do vídeo aqui. Valeu, galera. Tamo juntos. Ó, link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá. Entrou de verdade na mira do Flamengo. Quem não tem Almada, caça ou pode caçar com o Luiz Henrique. O Flamengo se daria bem nessa troca? É melhor o Luiz Henrique do que o Almada. Eu sei que são jogadores diferentes, características diferentes, mas se só desse para trazer um para o teu time, Tetra, e o Flamengo é um dos seus times, qual seria? Luiz Henrique. Reforçaço se vier? Sim, espetacular. Eu confesso que o Almada, eu não sei, assim, eu vou tirar o Arrascaeta para botar o Almada? Não tiraria. Tem que ver a condição física que está o Arrascaeta. O Almada jogar pelo lado esquerdo, como ele jogou na Copa do Mundo, o início da Copa do Mundo, não gostei. O Almada para recompor pelo lado esquerdo, para marcar. Isso aí que o Zinho tá falando, galera. Ó, parabéns ao Zinho. Bela análise até aqui, hein? O Almada, para mim, ele é excelente jogador por dentro. Meia, camisa 10. Ali joga o Arrascaeta. Ele seria aquele jogador, o Arrascaeta não vai jogar e tal. Aí sim, tá ali ele. O Carrascal foi contratado para isso. Então, assim, eu estou pensando no investimento financeiro. O Luiz Henrique, para mim, chega, dá a camisa e ele é titular pelo lado direito. Esquece. Luiz Henrique, lado direito, Samuel Lino pelo lado esquerdo, escolhe Samuel Lino, Bruno Henrique, Cebolinha, quem vai jogar pelo lado esquerdo. Mas, vamos ver, pelo que está nesse momento, o Samuel Lino, eu prefiro ele pelo lado esquerdo. Arrascaeta por dentro, Luiz Henrique pela direita e Pedro centroavante. Nossa Senhora. Luiz Henrique, para mim, chega para ser titular. O Almada é ótimo jogador, mas eu tenho dúvida dele ser utilizado pelo lado do campo, sendo que, para mim, o camisa 10 é o Arrascaeta. Aí seria uma disputa, o treinador que vai escolher. Mas ele vai disputar com o Arrascaeta com a história que tem no Flamengo. E pelo lado do campo, repito, acho que perde-se muito do Almada. E como ele se declarou aí a opção, pelo menos foi o que eu li, a prioridade para ele, na escolha dele, ele preferia ir pro River Plate, não é? Foi o que eu li. Eu não ouvi e não vi ele falando. Então, o Luiz Henrique, se o preço for parecido, aí vamos por parte financeira, tem que olhar esse investimento, como é que vai ser esse contrato, porcentagem. Mas assim, tira isso tudo, jogador dentro de campo, acho que o Luiz Henrique chega para ser titular. Amém? Ótimo, porque contrata um jogador com potencial de seleção brasileira, um jogador novo. De seleção brasileira. Jogador novo, a idade tem muito tempo, acho que ainda pode ter mercado na Europa.
Por tanto bate-volta? Porque ele já é Então, o mas segundo isso bate-volta. Né? faz parte da vida. Isso faz parte da vida. mas lá Não os dá caras certo tão uma cabreiros. vez, na segunda. Eu fico. É. Voltar 2 vezes, para ir a terceira. Sim, mas depende da bufunfa, né? Às Depende vezes é do que. interessante. É arame. Ele Não, ganha tô na dizendo, ida, na volta. Não, eu sei que fecha, mas o Almada também seria. fecha as Sim, portas, também. talvez fechasse as portas. É isso que você tá... É isso que eu tô querendo dizer. Não, depende muito, Plihal. Não, que Hoje em pode dia- até ser uma boa. depende. Sim. Ficaria aqui ele por tem mais tempo. potencialmente idade para jogar na seleção brasileira e voltar para a Europa. E ele vai Uma cair baita num time, ele contratação. vai cair num time que vai potencializar muito, porque a bola vai chegar para ele toda hora no 1 contra 1 e ele no 1 contra 1 é bom jogador. difícil de parar. Difícil de parar, muita força física. Veloz. Você não sabe se ele vai para a direita, para a esquerda. Aí Será que o Luiz Henrique tem a velocidade do Bruno Henrique, cara? Será, galera? Os dois são rápidos, né? O Bruno Henrique, com uma certa idade até hoje, é bem veloz, né? Mas eu falo assim, será que no auge do Bruno Henrique, o Luiz Henrique seria tão rápido quanto ele? Será? a divisão de preocupações quando você joga com o Flamengo vai dar a ele a possibilidade de jogar o tempo todo com a bola nos pés e com essa possibilidade do 1 contra 1. Porque você vai marcar o Pedro. Luiz, aí você tem o Pedro. Aí do outro lado você Samuel tem Lino. Samuel Lino. Aí você olha por Por dentro dentro tem Arrascaeta. Arrascaeta. Aí Jorginho. Essa bola o tempo todo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quer dizer, se eu estou falando, imaginando o Flamengo voltando a jogar futebol. Não o que nós estamos vendo agora com o Jardim, né? Agora, o Plihal, essa é uma contratação daquelas para acalmar torcedor, né? É. Essa aí é para que assim, acalma torcedor. O torcedor não fica mais com aquela tensão de falar, poxa, não contratou ninguém, até agora não veio ninguém, essa janela o Flamengo não aproveitou, não contratou ninguém. Isso cria ansiedade no torcedor. É verdade. Eu fico mais calmo com essa contratação, hein? Pô, estou aqui revelando, galera. Estou mais calminho aí com essa notícia, tá? Resolve isso. E outra coisa, essa é uma contratação que bota respeito nos adversários e dá para começar a mirar quem está na liderança do Campeonato Brasileiro. Dá para mirar quem está na liderança do Campeonato Brasileiro. Aí, vovozinho! Esse Olha lá, não dá vovozinho. ponto sem nó. Foi só... Já está querendo tirar a responsabilidade e a pressão do Palmeiras. Vovozinho, foi só fazer o touch ontem, já tá assim, já, você viu? Primeira oportunidade. Jesus, Hã? Aí volta a ser o incomparável? Mas já É um é incomparável. artista, Já é um é artista. incomparável. Isso já, o time do Flamengo já é incomparável. Vai, Já fala. é incomparável. Contratando um jogador dessa qualidade, só Será que tem direitos autorais esse violino? Ou é uma música aleatória? Eu não sei, cara. Não vou arriscar, né, galera? sobe o degrau. Sobe o degrau. E aí fica muito difícil de jogar contra o Flamengo. Permitir jogar. time jogar, Às vezes o treinador não permite que o time jogue, mas se permitir jogar... Pô, não é Luiz Henrique, você tá falando do Palmeiras, porra. Por que nós vamos cair no Palmeiras? Porque assim, qual é o líder do campeonato? Qual é o objetivo do Flamengo? Chegar onde? No líder do campeonato. 9 pontos. Ô, vovozinho, você viu? 8 pontos, cara. Toda hora se fala 9, cara. Cacete, olha a tabela. 5 minutos atrás, o apresentador tava falando, não sei por que ele encaixou pagamos o transfer ban, hein? Pagamos o transfer Quem ban. pagou? Você viu? Ajudou, colaborou? Você viu? O Pascoal, mesma coisa. Não sei por que a gente tá falando do Flamengo, colocou o Palmeiras. Mas o Palmeiras é o líder do campeonato. É o Também não time a sei, ser não sei. batido. É o time a ser batido. Líder do campeonato. Quem é o vice-líder do campeonato? Quem é mais estratégico? Flamengo. Quem é mais Contrata um estratégico? jogador como o Luiz Abel Henrique. Ferreira ou Pegou Oswaldo pressão. Pascoal? Oswaldo Pascoal. O Pascoal Quem tá é- 1000 anos luz na frente do Abel. Disparado. Disparado! Esse é um artista. Vocês me compararem a Abel, Ô, eu elogio. Oswaldo Muito Pascoal, obrigado. Oswaldo Muito obrigado. Pascoal, O Pascoal é- incomparável. Não, vocês me compararem ao Abel, para mim, muito obrigado. É um elogio. Mas, gente, Não, o você Luiz... tá muito à frente. O Luiz Henrique é um frente, baita jogador. Ou o Luiz Henrique não é um baita jogador? Mas o que tem o Palmeiras Você acabou com de isso, dizer Pascoal? que vai ser Mas o que difícil tem a ver o marcar. Palmeiras com Porque isso? o Palmeiras é o líder do campeonato. não. Responde Tudo bem? rapidinho. Tudo bem? O Luiz Henrique. Rapidinho, porque a gente tem que chamar o Bertão, lá no Sul. Te preocupa? O Luiz Henrique Ficou caberia preocupado. melhor no Palmeiras ou no Flamengo? No Flamengo. É? No Flamengo. O Palmeiras não precisa, né? Pro lado direito? É.
Ah, tem várias. Então. É a prova. Ô, que o Pascoal, Flamengo tem mais carência. tá de brincadeira que o Luiz Henrique não caberia no Palmeiras. Tá de mas brincadeira, né? Onde que Pô. vai botar o... tem muita gente pra jogar. Calma, vovozinho, se pressionar mais um pouquinho, vai assim, o Palmeiras tá azeitadinho. Tá Deixa arrumadinho, tá arrumado. Cara, o Luiz Henrique chegando vai ser difícil o Plata jogar nesse time, hein? Gustavo Berton, agora direto Mas de ontem ele gol. votou no ataque do Flamengo. É. É verdade. Por que você votou no ataque do Flamengo, então? Ontem? O Luiz Henrique não cabe no Palmeiras, cabe no Flamengo. E por que você votou no ataque do Flamengo? Ainda imaginou se ele tiver lá quanto voto que ele ia ter? Agora, sai dessa que eu quero ver. Se ele sair dessa... Sem o Luiz Henrique já votei, imagina como é que eu vou fazer? Ele não tem condição, gente. É muito jogador bom no Flamengo. Não, mas responde o que ele falou. O quê? ataque do Flamengo é melhor, mas ele cabe no ataque do Flamengo, mas não cabe no Flamengo, do O Palmeiras. estilo de jogo é diferente. O Flamengo precisa de um jogador desse de profundidade. Precisa dar essa profundidade pelo lado do campo. Tá Você trocaria? esquisito esse negócio. Não, tá normal. Você tá trocaria Alan por Luiz Henrique? Não. Você tá igual aquele programa do Silvio Santos? Que legal. Tem que colocar o fone. Botar o fone. Ferreirinha por Luiz Henrique? Não. Quem disse isso? O cara não tá... Jesus! Informou e o Flamengo está perto de Luiz Henrique, que é um jogador, um atacante que jogou na seleção brasileira recentemente. Não jogou tanto, mas teve lá. Teve lá. Pagou ele rápido. Foi levado, mas Foi, né, se cara? largou. foi levado, mas estranhamente sumiu. Não, assim como outros. mas você sabe que ele Pedro, tem subiu? informações sobre Não, isso. o Carleto falou, tecnicamente, taticamente, a opção dele é que quando precisou de alguém naquela faixa de campo, ele entendia que o Ryan era um cara que entregava mais valências a ele. Ele falou que o Ryan era um cara mais completo. O Luiz Henrique era um jogador muito específico. Beirada de campo, drible e criar espaço. O Ryan tinha chegada na área, por dentro, a recomposição, a beirada também de campo, então ele era mais completo que o Luiz Henrique. E tem uma outra situação, a gente contou durante a Copa também. O Luiz Henrique, para muita gente dentro da comissão técnica, do staff da seleção, ele estava um pouco mais disperso, menos concentrado, menos focado que outros. Tem até a situação que a gente conta Fala Fonte, se não me engano, no Sport Center, no meio da cobertura, que do segundo para o terceiro jogo, alguém comentou assim até comigo, falou, Pedro, repara, ele está sempre muito longe do campo, ele vai para o aquecimento, ele está procurando onde a família está, acaba o primeiro tempo, ele está procurando, falando com alguém, e isso para pessoas que estão ali acabava pesando, parecia um Luiz Henrique meio disperso, não tão focado, e de fato acontece no jogo seguinte, eu vou observar, ele de fato ele está o tempo inteiro assim para a arquibancada, está olhando, então tinha a leitura de que o Ryan era mais completo e de que ele estava um pouco disperso naquele ambiente de Copa do Mundo, então ele não sumiu por acaso. Agora, para Flamengo, Edu? Para futebol brasileiro aqui? Querendo jogar? Muito boa. Nossa Senhora. São 35 milhões de euros, 35 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo ofereceu oficialmente ao Zenit. Rodrigo Bueno, Sim. você não vai se empolgar, que eu gosto Não, disso. não. Se o Flamengo Tá no trouxer o chão. Luiz Henrique, Talismã. e aí? Não entrega taça não, porque eu acho que esse Campeonato Brasileiro já está Quem é o campeão? Quem vai ser o campeão inclinado, brasileiro? como diria a comissão técnica da feira, já está inclinado para o Palmeiras. Mas tem a Libertadores, que o Flamengo tem Pedreiro, tem o Cruzeirão cabuloso, que eu disse que é para a final. Mas Luiz Henrique seria... Eu não sei nos valores, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Não. Era o Provavelmente. Não, Paquetá é a maior. Tevez, 35 milhões de euros a cotação atual. É top 3 das contratações mais certamente. caras da história Ele do será o segundo jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Nesses termos, né, de 35 milhões de euros. futebol brasileiro. É claro que Palmeiras e Flamengo estão brigando por isso, né? O Luiz Henrique, eu acho jogador que aqui no Brasil tem potencial de destruição enorme, craque. Então, o Flamengo que ali na ponta direita dele, ali, na ala direita ali, ele mexe muito, troca ali, 6x2, Luiz Henrique chega, pega a camisa e joga como titular. E não é fácil hoje o Flamengo contratar um jogador, chegar lá, pega a camisa e joga titular. O Luiz Henrique pega. Então, o Luiz Henrique, eu lamento pelos botafoguenses, né? Que viam nele não um novo Garrincha. Revelado em Xerém. Mas e é mais um jogador que tem uma grande passagem, uma grande história em outro clube do Rio e que vai parar no Flamengo, né? Se pegar o nome do Flamengo... Poder de... Pedro, poder de então. compra. Mas assim, quer falar assim, não, Cascalho. eu não vou jogar em tal time, no rival eu não jogo. Pá, tá todo mundo no final, vai pro Flamengo, dá um jeito aí. Então o Futebol Luiz é dinheiro no Henrique, bolso.
Ele vai desequilibrar ainda mais o futebol carioca, para começar, e vai distanciar ainda mais o Mengudo, né, o malvadão, do resto da turma. Você que tá, eu não sei se é uma mistura de análise com... O Luiz Henrique brigava, tá aqui o especialista em seleção brasileira, brigava com o Estevão. Sim. Estevão virou titular, mas ali brigava tal. O Palmeiras perde um Estevão, cara. Você substituir um Estevão não é fácil. O Flamengo vai lá e contrata um Luiz Henrique. O Estevão decola na seleção brasileira quando o Ancelotti chega. O Ancelotti transforma o Estevão em titular já na primeira partida. Antes disso, naquela época do Dorival, quem salvou muito a pele do Dorival ali eliminatório foi o Luiz Henrique. Gol no final para virar jogo, gol no final para empatar jogo, jogada no final para resolver. Aquele meio para final de ano ali de 2024, o Dorival balançando, era toda a data FIFA. Se perder, tá fora. Era o Luiz Henrique salvando a lavoura ali, ó. Então, era ele eu só quero na mesa ali toda hora. Não sei se é uma tentativa de secar, porque acontece muito do Bubu, uma estratégia, mas se você tá com medo? Se você coloca o Palmeiras... Não, porque isso aí, você tem que estar elevado, não pega em você essas coisas. Mas eu tava achando que você era santista, não, pela sua postura pré aqui. Você não sabia quem era o Gandula Repolho? Eu tava contando a história do Gandula Repolho, ídolo do Rio Branco. Você não conhece nem o Repolho? Imagina você tá no Bola de Prata. Ó, ô Prates, você sabe que eu pergunto ao Bubu o seguinte... Você, então, que coloca o Palmeiras como favorito ao título, com o Luiz Henrique, o Flamengo volta a brigar pelo título? O Flamengo passa a ser melhor que o Palmeiras. Já não é, porque hoje é difícil você falar que o Flamengo é melhor. Não, porque na tabela, assim, não, né? contrata um jogador, por exemplo, tá virando meme aí, né? Palmeiras contratou o Paulinho. O Paulinho jogou menos no Palmeiras do que o Neymar no Santos. Lembra que a Leila falou assim? Sim. Aqui não é departamento médico. O Palmeiras não vai contratar ninguém para ficar no DM. O Neymar vai pro Santos, pro Palmeiras ele não vai. O Paulinho joga menos no Palmeiras. Então, assim, é uma contratação que foi cara, que foi bombástica ali e tal, mas que até agora não deu frutos. O Flamengo tá contratando um cara com potencial... Financeiramente, o Paulinho deu em relação ao Mundial de Clubes, né? Que ele faz o gol da classificação, que rende uma bela de uma grana pro Palmeiras. Mas assim, se esperava muito mais dele, sim, não tá entregando. sim. O Luiz Henrique é um jogador que acaba de chegar de Copa do Mundo. Um cara que briga por condição de ser titular da seleção brasileira. E esse cara chega aqui, chega grandão. Os outros assim, caramba, puxa, adoraria ter o Luiz Henrique. É o cara que dá inveja. Cruzeiro você não tem inveja do Luiz Henrique? Cruzeiro tentou. Tô feliz com o Flamengo contratou ele. Você tá feliz? Não. Lógico, eu Mas gosto quando você vê o outro conseguindo uma coisa melhor... não. Mas quando você olha a escalação, do Rio Branco contra o Flamengo... Você sentiu alguma coisa? A primeira A inveja não leva a nada. Mas, Edu, se você pegar a escalação, aí você olha a escalação de um lado, o Rio Branco, e a outra, o Flamengo com o Luiz Henrique, você tem medo? Não, eu aplaudo o Flamengo porque trouxe um grande cara pro futebol brasileiro. Edu, quem joga mais bola hoje? Luiz Henrique ou Neymar? Rápido. Hoje, nesse exato Depois momento... de ontem, pela nota que você deu. Hoje, Neymar, porque Neymar acabou de jogar. 8,8 você deu, né? Voltando. O Luiz Henrique você jogou ontem, o Luiz Henrique não acertou ainda o contrato. Ele tá nas férias ainda. Então, jogou. um tá de férias, o outro jogou. Hoje o Neymar joga mais. Eu vi o que o Neymar jogou ontem e eu vi a sua nota 8,8. Eu virei aqui te cobrar uma nota... Marca aí. Dentro dessa régua, dentro desses parâmetros, quando o Luiz Henrique tiver uma boa atuação. Eu darei a nota com o maior prazer do mundo. E tem uma coisa que eu não sou emocionado. Não. Quem fala isso eu não Eu não deixo. gosto cara de... ponderado. Não é. Alegria. E uma coisa que te marca muito é a razoabilidade, Eu né, sou Edu? razão. Você não é levado pela emoção tá mesmo, vendo isso é todos verdade. 1000 likes, daqui a pouco 1000 likes. estourou o microfone aí. A Natália vai contar histórias Você pra tá vocês sexy, Edu, sem ser vulgar. Fala aí pra eu arrumar o microfone dele. Normalmente ele é vulgar. Não tá O legal, ser não tá humano, legal muitas isso aí, não. vezes. Não tá legal isso aí, Ele é sexy, mas é uma linha tênue. Você acha que eu tô Você tá o quê? sexy, mas não está vulgar. mesmo? Você tá magia hoje. Você O tá quê? demais. Cara do futebol brasileiro é do Flamengo, Paquetá, 42 milhões de euros. Essa seria a segunda. 35. E as duas do Flamengo, Tem que ver né? as comissões, o Flamengo diz que não Só uma paga mais. coisa Então, aqui, agora, mas as duas contratações mais caras da história do Paquetá Brasil mais. seriam do Flamengo. Mas você não acha que o Luiz Henrique, agora antes de eu encerrar esse assunto do Luiz Henrique, só uma coisa. Você acha que não passou na cabeça dele que a escolha foi errada para ir para... Os caras batem lá na Rússia. o Gerson também. Acho que eles já fazem assim. Lembra daquele meme que a pessoa... Não, entra mas e sai às de vezes, casa, mas assim, ó? às Acho que vezes eles querem fazer isso. às vezes é uma questão financeira e eu não vou julgar o cara por entender que esse pode ser um gatilho interessante. Que não se adaptou, É isso. tá com saudade da feijoada, do pagode, do samba. Porque É uma quando escolha. os times da Rússia participavam da Champions era uma coisa. Dito isso, tá feliz com essa informação, com essa negociação? Comentem, deixa o like, se inscreva aqui no canal para não perder nada. Valeu, galera. Tamo juntos. Então vamos aqui atualizar a todos vocês, né, sobre essa
contratação do Luiz Henrique. Galera, que contratação top é essa aqui, cara? Olha só os valores. Flamengo avança pela contratação de Luiz Henrique com negociação em estágio avançado. Transação gira em torno de 30 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus. O jogador já deu ok e terá o maior salário do elenco. E aí? Caramba, hein? Quanto será que ele vai ganhar, velho? Eu tenho curiosidade. Se alguém souber, depois comente aqui. Ó, o Flamengo deu um passo importante pela contratação de Luiz Henrique, de 25 anos. Com a demora na resposta de Almada, a diretoria rubro-negra decidiu avançar pelo atacante do Zenit. A proposta gira em torno de 30 milhões de euros, cerca de 178 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus, 29 milhões de reais, previstos no contrato. E, dito isso, em valor de transferência, Luiz Henrique ficaria atrás apenas de Lucas Paquetá. Isso na história do futebol brasileiro, galera. Nem é só do Flamengo, é do Brasil, tá? O meia custou 45 milhões de euros ao Flamengo, falando de Paquetá, em janeiro deste ano. Já em salários, Luiz Henrique se tornaria o maior do elenco rubro-negro. Ele esteve na mira do clube em diversas janelas nos últimos anos. Dessa vez, a expectativa é de acerto. Na atual janela, o Zenit estabeleceu desde o início que exigiria receber 30 milhões de euros fixos por Luiz Henrique e só estaria disposto a diminuir o valor caso outro jogador seja envolvido nas conversas. Essa era, inclusive, a intenção do Botafogo com Danilo, que despertou o interesse do Zenit, mas o Danilo pediu para não jogar na Rússia, né? Fez bem o Danilo, viu? Ó, não é só a torcida que faz força para Luiz Henrique do Zenit fechar com o Flamengo. Lucas Paquetá afirmou em entrevista coletiva na segunda-feira que brincou com o atacante durante o período na seleção na Copa do Mundo, sobre uma transferência para o clube, né? E ele elogiou aqui, logicamente, seu colega, né, galera? Obviamente a gente vê, sim, especulações. Daí ele cita, né? Queremos sempre bons jogadores com a gente. Eu brinquei com o Luiz Henrique, é um cara que admiro muito, um grande atleta, tem qualidade, um grande jogador. E que o clube faça o que tiver que fazer. Será muito bem-vindo, disse Paquetá na segunda-feira na entrevista coletiva. Luiz Henrique é um velho conhecido do futebol carioca, né? Ele passou pelo Fluminense, pelo Botafogo, ele brilhou, arrebentou, sendo o melhor jogador das Américas, né, galera? Sendo o rei da América, e ele conquistou Libertadores e Brasileiro em 2024. Em janeiro de 25, o Zenit anunciou a contratação de Luiz Henrique, fiz uma apuração, né? O Zenit pagou 33 milhões de euros pelo jogador, tá? E agora está vendendo por esse valor, 30 milhões mais 5 em bônus, ok? Dito isso, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera, tamo juntos, fui!